parada técnica empreendedora estratégica. Vamos nessa? Sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Fabiano, founder e CEO da QualityScore Contabilidade. Convidamos vocês para esse pequeno intervalo onde traremos informações do universo do empreendedorismo para colaborar com a administração, a geração de caixa e o crescimento dos negócios. Bom dia, você está aqui no Mix CDR na sua manhã, que legal, que gostoso, manhã de quinta-feira, 14 de maio de 2026, e quinta-feira você já sabe que nós temos aqui no nosso Mix CDR. Agora, no Mix CDR, o quadro Empreendedorismo com Luiz Fabiano da Cruz. É isso daí, o nosso querido Luiz Fabiano da Cruz já está na ponta da linha com o seu quadro Empreendedorismo, que hoje terá um tema importante para empreendedor, né? Para o empreendedor. E o tema de hoje, né, Luiz, é cultura empresarial, o ativo invisível que define o futuro. Conta aí para nós, dá os detalhes a respeito desse tema sensacional. Luiz, um bom dia para você. Seja bem-vindo aqui conosco no Mix CDR, no seu quadro Empreendedorismo, Luiz. Oi, Edilson. Oi, amigos ouvintes da Web Rádio CDR. Bom dia. Esperamos que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 163 da quinta temporada do quadro Empreendedorismo no programa Mix CDR. E é sempre um prazer estar com você nessa mesa virtual, compartilhando ideias, reflexões e aprendizados sobre o fascinante mundo do empreendedorismo e sobre como evoluir de forma estratégica nesse grande jogo da vida chamado carreira empreendedora. Nos últimos episódios, avançamos profundamente no pilar governança e gestão avançada. Falamos sobre governança empresarial, decisões difíceis, liderança estratégica, gestão sob incerteza. E hoje chegamos a um tema extremamente poderoso dentro das empresas: cultura empresarial. Porque existe algo que determina como as pessoas trabalham, como as decisões acontecem, como os clientes são tratados, como os problemas são enfrentados e como a empresa evolui no longo prazo. Isso não está apenas nos processos, nos sistemas, nos organogramas. Está na cultura. Por isso, o tema do episódio é Cultura Empresarial, o ativo invisível que define o futuro. E por que esse tema importa? Muitos empresários acreditam que cultura é algo subjetivo demais. Algo bonito para discurso, algo secundário, algo que não impacta resultado. Mas a realidade é exatamente o contrário. Cultura influencia resultados todos os dias, porque cultura define comportamento, prioridade, padrão, relacionamento e decisão. E, principalmente, a forma como as pessoas agem quando você não está olhando. Empresas podem copiar produtos, tecnologias e estratégias, mas existe algo extremamente difícil de copiar: uma cultura forte. E aqui existe uma verdade poderosa. Toda empresa possui cultura. A diferença é que algumas a constroem de forma intencional e outras permitem que ela se forme sem direção estratégica. Então vamos abordar esse tema em 5 tópicos. Bloco 1. Cultura começa na liderança. Não existe cultura forte sem liderança coerente, porque as pessoas observam muito mais o comportamento dos líderes do que os discursos da empresa. Uma empresa pode falar sobre inovação, colaboração, respeito e excelência, mas se a liderança age com desorganização, centraliza tudo, promove medo, não escuta pessoas,
A cultura real será essa. Líderes moldam cultura através das decisões, da comunicação, das prioridades e dos exemplos diários. Uma pergunta importante. O que sua equipe aprende observando você todos os dias? Porque a cultura não é o que está escrito na parede. Cultura é o que é praticado continuamente. Porque a cultura de uma empresa é o reflexo diário da liderança que ela possui. Bloco 2. Estratégia sem cultura perde força. Existe uma frase muito conhecida no mundo corporativo. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso acontece porque estratégia depende de pessoas para acontecer. Uma empresa pode ter excelente planejamento, metas claras, tecnologia avançada, mas se existir desmotivação, conflitos internos, desalinhamento e resistência à mudança, a execução enfraquece. Empresas fortes alinham visão, estratégia, comportamento e propósito, porque crescimento sustentável exige coerência interna. Por exemplo, uma empresa ela deseja inovar, mas pune erros de forma exagerada. Resultado, as pessoas deixam de propor ideias. A inovação morre antes de nascer, porque estratégias definem direção, culturas definem velocidade e sustentabilidade. Bloco 3. Pessoas constroem empresas fortes. Empresas não crescem sozinhas. Pessoas constroem negócios. E pessoas precisam sentir propósito, perceber valorização, ter clareza, confiar na liderança e enxergar a evolução. Cultura saudável gera engajamento, produtividade, pertencimento. Isso retém talentos e também gera colaboração. Cultura tóxica gera medo, desgaste, alta rotatividade, conflitos e perda de performance. E aqui existe um ponto estratégico. Talentos escolhem ambientes. Empresas que ignoram cultura perdem pessoas boas silenciosamente. Então, uma pergunta importante. Sua empresa desenvolve pessoas ou apenas cobra os resultados? Porque empresas excelentes são construídas por pessoas que acreditam no ambiente onde trabalham. Bloco 4. Cultura aparece nas crises. É fácil parecer organizado quando tudo está bem, mas a verdadeira cultura aparece na pressão, na crise, nos conflitos e nos momentos difíceis. É nesses momentos que a empresa revela maturidade, valores reais, qualidade da liderança e capacidade de união. Empresas com cultura forte enfrentam dificuldades com mais resiliência, se adaptam mais rápido, preservam a confiança interna e mantêm decisões estratégicas. Porque a cultura forte gera estabilidade emocional e organizacional. Em cenários difíceis, empresas frágeis entram em caos e empresas maduras se reorganizam. Porque crises não criam cultura. Elas revelam a cultura que já existia. E por fim, bloco 5. Como construir uma cultura forte na prática? Cultura não nasce pronta. Ela é construída diariamente e começa com pequenas ações e de forma consistente. Vamos passar para vocês aqui algumas práticas fundamentais. Primeiro, definir valores claros. Segundo, comunicar propósito constantemente. Terceiro, alinhar discurso e comportamento. Quarto, reconhecer atitudes positivas. Quinto, desenvolver lideranças maduras. Sexto, criar ambiente de confiança. E sétimo, valorizar aprendizado contínuo. Cultura não depende apenas do RH. Cultura é responsabilidade da liderança. Porque no final, toda empresa ensina as pessoas como agir, mesmo sem perceber. Cultura forte não acontece por acaso. Ela é construída com intenção, coerência e exemplo. Bem, no mundo atual, empresas precisam de estratégia, tecnologia, inovação e gestão. Mas existe algo invisível sustentando tudo isso. A cultura. Porque a cultura influencia decisões, relacionamentos, produtividade, liderança e crescimento. Empresas podem possuir recursos financeiros e ainda assim fracassar.
Mas empresas com cultura forte criam identidade, fortalecem pessoas, sustentam o crescimento e constroem legado. E talvez essa seja uma das maiores reflexões do episódio de hoje. O futuro das empresas será definido não apenas pelo que elas vendem, mas pelo ambiente humano que conseguem construir. Porque cultura empresarial é o ativo invisível que transforma estratégia em realidade. Antes de encerrarmos, ficam 4 reflexões importantes. Cultura começa pela liderança. Estratégia depende de pessoas para acontecer. Ambientes saudáveis fortalecem resultados. E empresas fortes constroem culturas fortes. E agora queremos saber de você. Que tipo de cultura sua empresa está construindo hoje? Uma cultura de medo, de improviso? Ou de crescimento, confiança e evolução? Compartilhe esse episódio com empresários, gestores e líderes que desejam construir empresas mais humanas, fortes e preparadas para o futuro. Porque uma verdade é inevitável. Empresas podem copiar produtos, mas culturas fortes são diferenciais difíceis de replicar. E como sempre lembramos aqui no programa, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Por isso, continue sonhando, planejando e executando, porque é assim que grandes ideias se tornam realidade. Continue conectado conosco. Acompanhe o Controlcast Podcast nas principais plataformas e no YouTube. Aqui falamos sobre empreendedorismo, estratégia de negócios, controladoria estratégica e o poder das ciências contábeis na gestão empresarial. Nossa missão é ajudar você a fortalecer sua gestão e transformar suas visões em realidade. E em 2026, nosso quadro Empreendedorismo está mais maduro, mais estratégico e ainda mais conectado com você. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Juntos, fortalecemos o ecossistema empreendedor no Brasil e fazemos a diferença. Fique com Deus. Que Ele abençoe vocês, suas famílias e seus negócios. Nos encontraremos na próxima quinta-feira, com mais conteúdo para impulsionar sua jornada empreendedora. Valeu! Valeu, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente quinta-feira e olha, o programa de hoje foi sensacional. Cultura empresarial, o ativo invisível que define o futuro. É isso daí, Luiz. Vamos também analisar bem isso. Peguei todas as suas dicas. Foi muito legal mesmo essa sua participação aqui no nosso quadro Empreendedorismo, no nosso Mix CDR. Uma ótima quinta-feira para você, Luiz. Um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço, Luiz. Programa de rádio Mix CDR, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, com músicas, informações e dicas, pela web rádio CDR, do nosso amigo Edilson Lima. Nossa participação será todas as quintas-feiras no quadro Empreendedorismo, onde levaremos informações, dicas e um pensamento estratégico para o fomento de negócios no país.